graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Realmente estar no Comic é uma festa, é uma alegria, é empolgante. A gente está aqui com os jovens para dançar, para pular, para louvar ao Senhor, para orar. E para nós é um privilégio poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer o convite da UMIC para estar aqui ministrando a palavra de Deus, falando um pouquinho daquilo que Deus está fazendo também lá em Moçambique. Quero parabenizar a vocês da UMIC, por aquilo que foi falado, mostrado hoje pela manhã. Estava ali sentado, meu coração queimava por aquilo que eu via. Vocês estão de parabéns, porque nós temos que passar para as futuras gerações. Os nossos pais, como diz lá em Moçambique, né? Os nossos velhos. E é bom contarmos com eles aqui, porque nós podemos sentar e aprender como que foi o início. Como que foi o início da caminhada da Igreja de Cristo aqui no Brasil. Como o pastor Geraldo disse, eu estou em Moçambique há 21 anos, vamos caminhando para 22 anos, eu e a minha esposa, Juracema. Fomos enviados pela Igreja de Cristo do Brasil em 96, para fazermos um trabalho de evangelização com o povo Makua, com a etnia Makua, que naquela época era considerada, em números, a maior etnia não alcançada da face da terra. Um povo não alcançado, para que vocês entendam, é aquele povo que não tem 2% da sua população evangélica participando das igrejas. E nós não temos ainda hoje 2% da população Makua, que é 6.120.000 evangélicos na igreja. Então ainda hoje o povo Makua é considerado um povo não alcançado, necessita de pregadores, de missionários, de pessoas que possam ir lá, estar com eles, viver com eles e pregar o Evangelho. Então chegamos ali em 96, começamos o trabalho de plantação de igrejas. Graças a Deus, Deus nos deu a visão de plantar igrejas e concentrar esforços para plantar igrejas entre os macuas muçulmanos que estão no litoral, na costa do Oceano Índico. Estamos com 96 igrejas plantadas hoje. E também estamos fazendo um trabalho na área de educação. A nossa equipe é formada pelo casal, né, eu e a minha esposa, e todos os outros membros da nossa equipe são nativos, são autóctones, são macuas. Então eles estão lá desenvolvendo o trabalho na nossa ausência. Então também fazemos um trabalho na área de educação. Temos uma escola com 1.123 alunos matriculados nessa escola, de 1º ao 7º ano. E também trabalhamos na área de ação social. Nós temos um lar, uma espécie de orfanato, que acolhe crianças africanas lá na aldeia, que estão debaixo de pobreza extrema, ou que não tem pai e não tem mãe, e nós trazemos essas crianças para o orfanato, para o Lar Esperança, e ali eles têm possibilidade de estudar, alimentação, refeição, educação, lazer. E nós temos hoje 70 alunos internos, 35 mulheres e 35 homens, entre crianças, adolescentes e jovens. E temos também a Missão Esperança, né, lá em Nampula, ao lado do aeroporto, que é um terreno enorme, graças a Deus, mais de 100 mil metros quadrados, que tem lá toda a escola, os gabinetes, o centro de oração, dormitório masculino e feminino, o refeitório. Também temos o residencial e o local onde nós fazemos o nosso treinamento de líderes. Então, para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10.
Deus é bom, graças a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz assim, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Já dançamos, cantamos, pulamos. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, segundo a Timóteo capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, porque por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Irmãos, Deus me deu o privilégio de há 3, 4 anos atrás, quando eu estive aqui no Brasil, participar de uma reunião. Eu sou tocantinense, lá no meu estado, e essa reunião era reunião de jovens, não tão numerosa como essa reunião. E essa reunião era justamente para avaliar o envolvimento dos jovens com a sua vocação, não apenas a vocação cristã evangélica, mas aquilo que eles estavam abraçando como as suas profissões. E nós sentamos ali com esses jovens e foi dado a palavra para eles. Todos esses jovens estavam engajados nas suas igrejas. Todos esses jovens eram líderes de células. Todos esses jovens, talvez, com certeza, já eram pastores de um grupo pequeno. E ali eles começaram a falar sobre os seus sonhos, os seus objetivos. Primeira coisa que o jovem falou: eu quero, a maioria, todos eles já tinham terminado os seus estudos, alguns já estavam na universidade, outros iriam entrar na universidade. E a maioria deles estavam falando dos seus sonhos. E muitos deles levantaram e falaram assim: o meu desejo, o meu sonho, quando eu formar, é ter um trabalho que me dê um bom salário. E que esse trabalho, o meu serviço, não me dê muito trabalho no serviço que eu encontrar. 2 ou 3 levantaram e disseram outra coisa: eu não estou preocupado em ter um bom salário, mas eu quero trabalhar para que eu possa tirar as minhas férias são sagradas. Eu não quero abrir mão das minhas férias, pelo menos uma vez por mês. Eu quero sair, eu quero passear, eu quero descansar. Teve outro grupo que esse nos chamou a atenção, que ainda nem tinha iniciado o seu curso de nível superior e já estava pensando na sua aposentadoria. Olha, eu quero um serviço que eu possa trabalhar, que eu possa receber um salário, que eu possa descansar e que eu possa também gozar da minha aposentadoria. Que eu possa lá na minha idade, quando eu estiver um pouco desgastado pelo tempo, eu possa viajar e gozar a vida, curtir a vida. Nada contra você ter um bom salário, nada contra você ter um bom emprego, nada contra você ter uma boa aposentadoria, e nada contra você tirar as suas férias. Mas escutem, olha aqui para mim, jovens, é no mínimo intrigante. Estamos numa reunião de jovens cristãos que abraçaram a causa de Cristo. É no mínimo intrigante, porque o alvo desses jovens, nenhum do alvo desses jovens são alvos que inspiram o coração, que inspira a causa de Cristo.
que inspira você a dedicar a sua vida inteira a uma causa. E este é o tempo que nós estamos vivendo. Porque se chegarmos aqui e perguntarmos para vocês o tempo da pós-modernidade, muitos dos nossos jovens estão dessa forma, estão dentro das igrejas, estão liderando as células, mas como o tempo é esse, então nós também nos comportamos de acordo com esse tempo. E nós queremos viver uma vida que nos dê mais comodidade. E quando sobrar o nosso tempo, quando sobrar um tempo pouco, nós queremos dar esse tempo à causa de Cristo. Queremos dar esse tempo a Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, de tamanha interrogação em relação ao nosso futuro, seria bom a gente ouvir o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Porque o texto que eu li para vocês nessa noite fala justamente de causas, de sonhos, de objetivos. O texto que eu li nessa noite, o apóstolo Paulo está preso pela segunda vez. Agora o apóstolo Paulo não está preso em prisão domiciliar. Ele está preso em confinamento e sabe que vai morrer. Ele sabe que sua morte é iminente. E aonde ele está preso? Da cadeia, ele recebe notícias de Éfeso. Porque quem está pastoreando a igreja em Éfeso é justamente Timóteo, o seu filho querido, o seu discípulo amado. E as notícias que ele recebe de Éfeso, da igreja onde Timóteo está a pastorear, não são boas. Causa preocupação ao apóstolo. Está na igreja de Éfeso, onde Timóteo pastoreia. A liderança de Timóteo espiritual não está sendo aceitada. Alguns membros da igreja não aceitam Timóteo como líder, porque ele é jovem demais, como a maioria de nós que estamos aqui. Está aumentando o número de desertores da fé na igreja onde Timóteo pastoreia. Tem muita gente saindo da igreja. O número de heresias está aumentando na igreja em Éfeso, onde o seu filho amado pastoreia. E Paulo sabe que vai morrer, e ele sabe que Timóteo ainda é jovem. E é interessante que nesse ambiente de decepção, porque ele está preso, esse ambiente que o coração dele está queimando, porque ele sabe que seu filho amado está vivendo um momento que não é bom na igreja lá em Éfeso. E ele sabe que ele vai morrer, e ele sabe que Timóteo ainda é novo. Então ele se levanta, pega a sua pena e escreve a última carta dele. Porque a carta de Paulo ao apóstolo, a carta de Paulo a Timóteo é o seu último escrito. E é interessante que essa carta não é uma carta doutrinária. Essa carta, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela não lida com os problemas doutrinários da igreja. Essa carta, ela não fala dos problemas teológicos da igreja. Essa carta, ela não fala dos problemas de heresias dentro da igreja, não. Essa carta o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, para que Timóteo ele possa ler como do pai. Essa carta ele escreveu para Timóteo, para que Timóteo possa ler como do amigo. Paulo levanta e com seu coração embargado, ele escreve uma carta de coração para coração, do coração do pai, Paulo, para o coração do filho, do discípulo amado Timóteo. É por isso que essa carta tem tantas expressões de carinho, tem tantas locuções especiais, como ele diz: Timóteo, desperta o dom de Deus que é em ti, no capítulo 1, versículo 6. Timóteo, guarda o bom depósito, no capítulo 1, versículo 4. Conserva, Timóteo, o modelo das sãs palavras, capítulo 1, versículo 13. Ele fala para Timóteo: prega a palavra, no capítulo 4, versículo 2. E recorda a Timóteo o tempo que eles andaram juntos, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 11. Jovens, eu quero falar para vocês, nós estamos passando um tempo, que é praticamente o mesmo tempo que Timóteo estava vivendo lá em Éfeso. E eu quero, nessa experiência de Paulo com Timóteo, pensar com vocês hoje à noite
alguns princípios, alguns conselhos, para que nós nesse tempo possamos viver e possamos de verdade marcarmos a nossa geração, possamos de verdade deixarmos um legado para as próximas gerações. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: abrace uma causa, Timóteo. Abrace uma causa. Se você quer marcar os seus dias, se você quer fazer diferença nos seus dias, o que Paulo fala para Timóteo aqui é: abrace uma causa. Isso está claro no versículo 2 do capítulo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outro. Paulo fala para Timóteo: o que você viu e ouviu de mim, Timóteo? O que você viu e ouviu da minha vida? É isso que eu quero que você passe para as futuras gerações. Abrace a causa de Cristo, que é a causa da justiça. Abrace a causa da justiça, que é a causa de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o meu desafio do púlpito da igreja nessa noite é lhe dar uma causa para defender, é lhe dar um ideal para você viver, que nós possamos ter tudo isso que os nossos tempos nos dá, mas que nós possamos viver pela causa de Cristo, possamos viver pelo ideal do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus para nós nessa noite. Que nós possamos abraçar uma causa que esteja tão verdadeira, tão rica, tão nobre, que nem mesmo a nossa vida seja comparada ao valor dessa causa. Que nós possamos abraçar uma causa, um ideal de vida, que a nossa vida não seja tão preciosa como a causa que Paulo fala para nós abraçarmos nessa noite. Eu quero falar para vocês, juventude, aqui da Igreja de Cristo, o que Paulo fala para nós é para que nós possamos colocar a causa de Cristo, o ideal de Cristo em primeiro lugar. E aí está a beleza do Evangelho, porque quando você aceitou a Jesus, você jovem, você não teve uma mudança mental só. Quando você aceitou a Jesus, jovem, você não teve somente uma mudança mental e intelectual só. Quando você, líder, aceitou a Jesus, você não apenas teve uma mudança de seus valores éticos só. O Evangelho nos convoca a abraçarmos uma causa. O Evangelho nos convoca a mudarmos o nosso propósito de vida. O Evangelho nos convoca a abraçarmos uma bandeira. O Evangelho nos convoca a termos o ideal de Cristo. E eu quero que você nessa noite, jovem, homem e mulher, quando você sair daqui, lá fora, você possa dizer: eu abracei a causa de Jesus, porque o desejo dele nessa noite é que eu e você, nessa hora, todos nós, possamos ser apregoeiros da justiça, advogados da causa de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! É isso que eu quero para você nessa noite. Que você abrace uma causa e que por ela você esteja disposto a viver e a morrer. Porque quando você abraça uma causa, você não vê os problemas. Quando você abraça uma causa, você não fica ligado nos problemas. Você abraça uma causa e a causa se torna você e você se torna a causa. Quando você abraça o ideal. E é isso que Paulo fala para Timóteo. Você pergunta para mim qual é o exemplo que Paulo deu para Timóteo de abraçar a causa de Cristo. Eu vou lhe mostrar. O apóstolo Paulo, quando ele está de viagem para Jerusalém, depois de ter feito 2 viagens missionárias, está para finalizar a terceira, começa a correr um zum de que ele, Paulo, iria padecer e talvez iria até morrer pela causa que ele abraçou, pelo ideal de vida que ele abraçou. É advertido que os judeus estão tramando matá-lo, mas ele está tão abraçado pela causa
ele está tão obcecado pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho, de plantar igrejas, de falar da cruz do Senhor Jesus, que ele, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 20, versículo 22 a 24, ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: veja o meu exemplo. E é isso que Deus quer falar para você nessa noite, jovem. Veja o exemplo de Paulo, veja o exemplo de Timóteo, veja o exemplo dos nossos pais na fé, aquele que foi passado hoje pela manhã. E digo mais, o apóstolo Paulo saiu daqui e foi para a casa de um Filipe, um dos 7 diáconos, e na casa de Filipe tinha as filhas profetisas. E quando ele chega na casa desse Filipe, chega um profeta chamado Ágabo, e Ágabo pega o cinto do apóstolo Paulo e diz assim: o dono deste cinto, e amarras as mãos de Paulo com o cinto e os pés, vai assim, dessa maneira, ser preso em Jerusalém e vai ser entregue nas mãos dos gentios. Ora, Paulo era bem quisto naquela região, Paulo era bem querido naquela região. Houve uma revolução naquela sala, naquele momento, e as pessoas começaram a falar para Paulo: não vá, Paulo, o seu fim está se desenhando. Não vá, Paulo, para Jerusalém, você vai morrer lá. Paulo afasta as pessoas que estavam ali abraçando ele, beijando pelo pescoço, e ele diz assim: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto, não somente para ser preso, mas para morrer pela causa do Senhor Jesus. Jovem, homem e mulher, eu estou aqui para dizer para você: se você quer marcar os seus dias, se você quer marcar a sua geração, se você quer dar um sentido maior à sua vida, abrace a causa de Cristo, que é a causa da justiça. E a minha proposta para você é que você abrace a causa da igreja, de plantação de igrejas, que abrace a causa da cruz de Cristo, que abrace a causa do Evangelho, porque essa causa sim vale a pena viver e morrer. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu estava iniciando, estudando ainda em São Paulo, na missão Antioquia, eu ouvi uma frase dessas que você guarda, que você assimila, que você come, e essa frase passa a ser parte de você. Eu quero partilhar essa frase convosco. Diz o seguinte: a grandeza de um homem não é determinada, a grandeza de um homem é determinada pelas causas que ele defende e pelo preço que ele está disposto a pagar por elas. A grandeza de um homem ou de uma mulher é determinada pelas causas que ele ou ela defende e pelo preço que ele está disposto a pagar por elas. Está me ouvindo, jovem? A grandeza de um homem não está nas roupas que ele veste. A grandeza de um homem não está no carro que ele usa. A grandeza de um homem não está na sua conta bancária. A grandeza de um homem não está nos amigos que ele amealhou durante a sua vida. A grandeza de um homem não está nos títulos que ele tem na parede.
A grandeza de um homem está nas causas que ele defende e no preço que ele está disposto a pagar por ela. Meu irmão, minha irmã, ainda é tempo. O ideal de Cristo está aqui para que cada um possamos abraçar, eu e você, para que nós possamos de verdade marcar essa geração, marcar esse povo, e que nós possamos passar um legado para as próximas gerações que virão depois de nós. Aleluia, glória a Deus. E em segundo lugar, se você quer valorizar os seus dias, se você quer deixar um legado para o seu filho, para os seus netos, para a próxima geração, o que Paulo fala é o seguinte: Timóteo, nem sempre é assim, mas ele fala: Timóteo, encare o seu ministério como uma chamada ao sacrifício. Timóteo, se você quer marcar os seus dias, encare o ministério às vezes, nem sempre, mas encare o ministério como uma chamada ao sacrifício. Isso está claro aqui nos versículos 4 e 6. Nenhum soldado em Cristo se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. O que Paulo está a falar aqui para nós é que nem sempre, mas em algum momento, nós temos que encarar o sacrifício na nossa andança com Deus. Nem sempre é assim. E por isso que o apóstolo Paulo usa aqui 3 metáforas: a do soldado, a do atleta e a do lavrador. Nós sabemos que aquele que é atleta, ele se domina. Nós sabemos que aquele que é atleta, ele pensa, ele se cuida. Ele tem que ter uma disciplina para que ele possa andar, para que ele possa viver, para que ele possa ser um atleta de alto rendimento. Nós sabemos que o soldado, do mesmo jeito, ele tem que ter uma disciplina militar para que ele possa cumprir a sua ordem. E o que Deus quer falar para Timóteo e quer falar para nós nessa noite, que eu e você, nós somos soldados da causa de Cristo, nós somos atleta dele, nós somos soldados e nós defendemos o ideal do Senhor Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Deixe-me falar uma experiência nessa dimensão que nós tivemos lá em Moçambique. Eu creio sim, que você como jovem, que está aqui no Comic, que está a pular, que está a dançar, e que é bom, que anima. E quando nós chegamos aqui no Comic, também temos vontade de fazer a mesma coisa. Mas em algum momento, você tem que encarar a sua caminhada com Cristo como chamada ao sacrifício. Lá em Nampula, é comum você encontrar uma aldeia de macuas, 15 mil macuas, 20 mil macuas, sem nenhum cristão. E o pastor Geraldo, o amado pastor Geraldo, esteve lá e eu falei: pastor, eu vou levar você, o Senhor, numa aldeia para o Senhor ver 10 mil macuas sem nenhum cristão. E nós fomos, saímos da igreja principal de asfalto, depois entramos numa estrada menor, sem asfalto, sol causticante. Saímos daquela estrada menor sem asfalto, entramos numa outra menor ainda, sem asfalto, e sol, e caminhando. E a gente começa a ficar agoniado: será que não vai chegar? Não, ainda não, temos que caminhar um pouco mais. E por fim nós chegamos na beira do Oceano Índico, uma aldeia de macuas, chamada Simuco, lá em Memba. E ele conhece, sabe onde que é. E ali, no caminho, a minha cabeça estava doendo demais, muita dor de cabeça. Porque quando você anda, parece que a estrada vai se afunilando. E a cabeça do pastor Geraldo também estava com muita dor.
mas eu não queria falar para ele e nem ele queria falar para mim. Eu estava conduzindo o carro e nós chegamos ali com muita dor de cabeça. E nessa aldeia, quando eu fui pela primeira vez, eu não tive desejo de voltar a segunda, porque é distante, sol causticante, não tem nada que você possa olhar e que te possa animar a voltar a segunda vez, a não ser vidas, almas. E ali olhamos, e ele é um povo muçulmano, 10 mil, 15 mil muçulmanos, nenhum cristão, nem igreja católica, nem Assembleia de Deus, todos muçulmanos. E eu fui com o pastor para ele ver, para ele olhar. E ali nós falamos com as autoridades e começamos a orar por uma pessoa para ir morar lá, porque é uma região de difícil acesso. Nem mesmo Macua, de Nampula, ele tem facilidade para se adaptar nessa região. E aí nós começamos a orar e surgiu um jovem chamado José. Esse José não é de Nampula, esse José é do mesmo distrito de Memba, que fica distante dessa aldeia. E eu falei do meu propósito, nós queremos plantar a igreja lá em Simuco, lá dentro. Precisamos de um obreiro. E esse José novo, jovem, se dispôs. Eu falei: José, eu só quero que você fique lá. Não precisa preocupar em pregar o evangelho, não precisa preocupar agora em abrir igreja, não. Só quero que você ande lá na aldeia, porque eu estava com medo dele não se adaptar. Tamanha a realidade hostil do lugar. Não preocupa, anda, conhece o campo, vai na praia, pesca. Eu só quero que você fique nesse lugar, porque o resto Deus vai fazer. E José foi, prosperou, levou a esposa, levou os seus 3 filhos, um local de difícil acesso. Começamos a comprar um terreno, construímos o templo, fomos lá com o próprio pastor Geraldo para inaugurar o templo. Não tem nenhuma igreja nesse lugar, só nós da igreja de Cristo. A alegria que está em nosso coração em inaugurar o templo lá no meio de uma comunidade islâmica. Começamos a trabalhar, começamos a falar com o José, e ele estava feliz, ele estava alegre, e começou a plantar uma outra igreja, numa outra comunidade. E quando eu fui em Memba, em setembro do ano passado, encontrei com um José novo, forte, bonito. Ele gostava de traduzir na língua dele, em Macua. Encontrei com ele em Memba, porque nós estávamos terminando de construir para inaugurar o templo de Memba. E ele saiu de Simuco, foi para Memba de bicicleta, a bicicleta velha. E ele traduziu, foi meu tradutor traduziu. Inauguramos o templo, fizemos planos. E eu vi a hora que José saiu com aquela bicicleta, a roda torta. E ele saiu de bicicleta, andar 30 quilômetros no sol até Simuco. No caminho, eu acho que ele pegou o cólera. Eu fui para Nampula. 2 dias depois eu recebi o telefonema: o José está mal, está doente, pegou cólera. Chamaram a família dele. 3 dias depois, José morreu. Eu não acreditei. Liguei lá e falei: toca nele, mexe no corpo dele, porque talvez ele está vivo. Eu estive com ele domingo. Esse foi o sacrifício. Essa é a paixão de um homem que entendeu que em muitas circunstâncias nós temos que lançar mão da obediência e do sacrifício. Jovem, escuta o que eu vou dizer para vocês nessa noite. Se você precisar de roupas boas para vir e servir a Deus, que tenha a sua roupa boa e que venha e sirva ao Senhor. Se você precisar que tenha ar-condicionado no templo, para que você tenha mais comodidade, para que você possa sentar, que tenha ar-condicionado no templo e você tenha mais comodidade e sirva ao Senhor.
Se você precisar de ter uma conta bancária poupuda, que tenha a sua conta bancária poupuda e sirva ao Senhor. Se você precisar falar para todos que Deus está te fazendo próspero, para que você pregue o Evangelho, então fale para todos que Deus está te fazendo próspero e pregue o Evangelho. Mas a verdade é uma só: no dia em que tudo isso faltar, pregue o Evangelho por obediência e sacrifício. Aleluia! Glória a Deus! No dia em que tudo isso faltar, pregue o Evangelho por amor e sacrifício. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, anime-se. Anime-se, confie em Deus, porque você está no caminho. Abrace a causa de Cristo, abrace o ideal do Senhor Jesus, pregue o Evangelho. É isso que Deus quer em mim e em você, na juventude que está aqui hoje à noite. Aleluia, glória a Deus. Em terceiro lugar, se você quer marcar a sua geração e os seus dias, Paulo nos dá um conselho novamente, mais um conselho. Ele fala para Timóteo. Terceiro ponto, terceiro lugar, Timóteo, viva o seu compromisso pessoal com Jesus. Isso está claro aqui no versículo 9. Timóteo, viva o seu compromisso pessoal com Jesus, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Estou sofrendo até algemas como malfeitor. Por que que Paulo está preso? Por que que ele está sofrendo até algemas como malfeitor? Ele não poderia dizer não. Eu não vou cumprir a minha palavra, o meu compromisso. Eu vou continuar falando agora de outra forma. Ou vou pegar mais leve na pregação do Evangelho. Eu tinha certeza que as autoridades da época falavam: sai da prisão, Paulo. Está livre. Era como se as autoridades falassem: Paulo, cale a boca. Pega leve na sua ministração. Pega leve na sua explanação do Evangelho. Se você fizer isso, você vai sair da prisão. Mas Paulo tinha abraçado uma bandeira. Paulo tinha um ideal. Paulo tinha abraçado uma causa. Então Paulo, como ele tinha o seu compromisso pessoal com Jesus, ele disse: não, eu vou continuar pregando o Evangelho. Se você continuar pregando o Evangelho dessa forma, Paulo, nós vamos te bater. Pois pode me bater, porque eu vou continuar pregando o Evangelho. Se você continuar falando dessa forma, nós vamos colocar você na prisão. Pois pode me colocar na prisão, porque eu vou continuar falando dessa forma. Se você continuar falando dessa forma, você vai morrer. Pois então que a morte me encontre, porque eu tenho um compromisso pessoal com Cristo. Eu tenho um compromisso pessoal com Jesus, que é meu, somente meu. Os outros, se quiser ter um outro tipo de compromisso, que tenha, mas esse é meu. Eu não vou abrir mão. Você olha para mim e fala: pastor, isso é bíblico, isso é bíblico. Daniel era um profeta. E ele foi cativo por Nabucodonosor. Quando esse rei Nabucodonosor invadiu Israel e destruiu o povo. E como Daniel era um jovem, como a maioria de nós aqui, bonito, inteligente, Daniel, foi separado para um programa de reabilitação cultural dos babilônicos. Isso é uma expressão bonita para falar de lavagem cerebral. Nós queremos lavar a cabeça de Daniel, porque ele é judeu, e nós não queremos ele judeu, nós queremos ele babilônico. E Daniel
faz o seu compromisso pessoal com Jeová. Ele coloca um compromisso no coração: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. E ele prospera, ele caminha, ele luta, ele sofre, ele anda, mas ele não se contaminou com as iguarias do rei. Que coisa linda! E olha só, o compromisso dele com Jeová foi tão forte que ele levantou o ciúme dos segundos e terceiros escalões da corte do rei, os sátrapas, os prefeitos. Eles olharam para Daniel e falaram: nós vamos pegar esse jovem na esquina, porque ele não quer se contaminar. E a palavra de Deus deixa clara que Daniel prospera, não se contamina. Mas esses sátrapas não ficam satisfeitos, e eles falam o seguinte: nós vamos pesquisar a vida de Daniel, vamos investigar a vida de Daniel, para ver o que ele faz no escuro. Vamos levantar uma CPI, comissão parlamentar de inquérito, para ver a vida de Daniel, como ele vive. E sabe o que eles descobriram? Nada. Jovem íntegro, jovem fiel ao Senhor. E eles não descansaram. A única forma deles pegar Daniel foi aprovando uma lei, que nessa lei dizia que era proibido adorar a qualquer deus na Babilônia que não fosse adorar ao rei, porque eles sabiam que Daniel adorava e orava ao Senhor Jeová 3 vezes por dia. Meu irmão, minha irmã, o alvo, o propósito de Deus nas nossas vidas é que nós possamos abraçar a causa de Cristo, é que nós possamos ter um compromisso único e fiel com as Escrituras Sagradas hoje. Esse é o propósito do Senhor nosso Deus. E dentro desse ponto eu queria falar uma coisa para vocês. Eu não posso sair daqui sem falar isso. E eu quero caminhar com muito cuidado naquilo que eu vou falar para vocês, porque a nossa proposta, a proposta do apóstolo Paulo, é fazer com que cada um tenha o seu compromisso pessoal com Jesus. Jovem, qual é o seu compromisso pessoal com Cristo? No seu namoro, você vai até onde? Você é capaz de chegar e falar para o seu parceiro: não, eu só vou até aí, eu só vou até aqui. Por quê? Porque eu tenho o meu compromisso pessoal com Cristo. Mas eu estou na igreja, eu não tenho. Não há problema. Você é capaz de estar na igreja e não ter esse compromisso com Cristo. Eu não. Eu quero estar na igreja e ter esse compromisso pessoal com o Senhor Jesus. É isso que Deus quer para cada um de nós, que nós possamos ter o nosso compromisso pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Eu sou missionário. Moro em Moçambique há 21 anos, estou caminhando para 22. Tenho visto muita coisa lá no campo. Eu queria falar para vocês, porque eu tenho conversado com alguns pastores, com alguns líderes de igreja, e a decepção, a desilusão, muitas vezes com o campo missionário é muito grande, é muito forte. Encontramos pastores, líderes destroçados, decepcionados com o campo missionário. E eu quero falar uma coisa para vocês: me perdoem, me desculpem, me perdoem, mas eu quero falar com muito cuidado. Hoje de manhã nós vimos o legado que os nossos pais nos deixaram, de sofrimento, de amor pela causa. Se você quer fazer com que esse legado ande para frente, esse legado, esse compromisso pessoal tem que ser em todas as dimensões da igreja, inclusive na obra missionária. Jovem, se você se interessar pela causa missionária, se você se interessar pelo ardor missionário, se o seu coração estiver aí agora aquecido, incendiado pela causa missionária,
Antes de você se envolver em qualquer agência missionária, dê prioridade para a sua igreja. Dê prioridade para a agência missionária da sua denominação. Antes de você se empolgar com qualquer agência, antes de você se empolgar com aquilo que estão nas redes sociais, antes de você empolgar com o trabalho de marketing que é feito pelo Brasil, pelo mundo afora, dê prioridade para a sua denominação. Pesquise. Veja se a sua denominação tem uma missão. Não estou dizendo para você não se envolver com outra agência missionária de outra denominação. Não é isso que eu estou a falar. O que eu estou a pedir para vocês é que se vocês vão para um determinado país, que se vocês vão para um determinado lugar, procure o coordenador de missões, procure o seu pastor. É mais fácil de você saber aonde a sua oração está chegando. É mais fácil para você controlar os recursos financeiros que você está a enviar. E é melhor porque talvez, a decepção e a desilusão é menor. Porque eu tenho andado e tenho conversado, e o número de líderes, de pastores decepcionados com a causa missionária chama a atenção. E eu quero falar para vocês isso, que antes de vocês irem para qualquer agência, antes de vocês empolgarem com qualquer agência missionária, antes de você se empolgar com qualquer foto na rede social, procure a sua agência da sua denominação. Envolva-se com a agência da sua denominação. Se talvez o local onde você quer ir não tem representante da sua denominação, não há problema. Procure outra agência, vá com outra agência, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou querendo falar para você nessa noite, dê prioridade para a agência da sua denominação. Converse com o seu pastor. É isso que significa nós termos um compromisso pessoal com Cristo. Cada um tem o seu compromisso. Eu sou de uma igreja lá da Fama que foi falada hoje pela manhã. Joguei futebol e vim jogar aqui em Pires do Rio algumas vezes. Aceitei Jesus. Fiquei louco pela causa missionária. Doido pela causa missionária. Depois descobri que tinha outros que eram mais doidos do que eu. Pastor Geraldo e pastor Gerson. Porque me enviou lá para Moçambique sem nem me conhecer. E lá na Fama, lá na igreja, cada igreja tem a sua visão. Cada igreja tem o seu compromisso pessoal com Cristo. E o que eu estou a falar para você, que graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque na igreja que eu me converti, a igreja, o compromisso pessoal dela com Cristo era a causa missionária. Isso não desfaz nenhuma das outras denominações. Não desfaz nenhuma das outras denominações. O que eu quero passar para você é que você procure saber de você, do seu líder, do seu pastor, qual é o compromisso pessoal dele com Cristo. Porque Daniel tinha o dele, Paulo tinha o dele, e Paulo passa isso para Timóteo. Em quarto lugar e por último, se você quer marcar os seus dias, se você quer passar um legado para as próximas gerações, o apóstolo Paulo deixa claro aqui, no versículo 10, e o que eu entendo desse versículo, Paulo está a falar para Timóteo o seguinte: Timóteo, viva de tal maneira que sua memória seja um referencial. Isso está claro aqui no versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Tudo suporto por causa dos eleitos. Que eleitos?
Os eleitos, aqueles que estavam crendo em Jesus através do testemunho do apóstolo Paulo, e aqueles eleitos que iriam crer em Jesus através do testemunho do apóstolo Paulo, que ele estava colocando em Timóteo. E que o apóstolo Paulo fala para Timóteo aqui, Timóteo, viva de tal maneira que a sua memória seja um referencial. E aí, meu irmão, minha irmã, jovem, nós temos tanta história bonita na história de missões, que são referencial para mim e para você. Eu poderia nessa noite falar de Hudson Taylor, falar de William Carey, grandes missionários que sacudiram o mundo, que fizeram grandes coisas para o Senhor. Eu poderia nessa noite falar de David Livingstone, missionário que entrou na selva africana e pregou o evangelho, médico britânico. Eu poderia falar para vocês de testemunhos de pessoas, de Hebreus 11, dos quais o mundo não é digno. Poderia falar para vocês de missionários que vieram, que sofreram, que padeceram, que lutaram, que derramaram seu sangue, que se deram pela causa. E hoje, pela manhã, nós vimos o testemunho de vários missionários que são da Assembleia, da Igreja de Cristo. Mas hoje eu quero falar sobre 2 testemunhos de forma rápida para cada um de nós aqui à noite. Eu quero falar sobre o testemunho de vida de Orlando Boyer, que hoje pela manhã foi dito aqui pelo Felipe McAfee, que é nosso, é das igrejas de Cristo, é do movimento de restauração das igrejas de Cristo. Falando assim, a maioria de vocês não conhece. Orlando Boyer foi aquele que escreveu um clássico da literatura pentecostal, da literatura evangélica nesse país, Os Heróis da Fé. Esse livro marcou gerações e mais gerações de vários jovens espalhados pelo Brasil afora. E nós sabemos que Orlando Boyer é nosso pai, é aquele que veio enviado pelas igrejas de Cristo aqui para o Brasil. E lá no sertão nordestino ele teve uma renovação, se renovou. E ele foi para os Estados Unidos e ingressou nas Assembleias de Deus. E hoje todo assembleano, pastores, pensa que Orlando Boyer é deles. E dizendo que Orlando Boyer é aquele que nos ensinou a palavra de Deus. Porque Orlando Boyer tinha um amor pela literatura. E Orlando Boyer pregou o evangelho aqui no Brasil, e as Assembleias de Deus tem uma data limite para aposentar o missionário. E Orlando Boyer, quando chegou nessa data, a Assembleia de Deus mandou ele de volta para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos colocaram Orlando Boyer no asilo de idosos. Mas não pense que o asilo de idosos nos Estados Unidos é igual no Brasil. Tem mesa de ping-pong, tem mesa de sinuca, tem mesa de boliche. É um hotel. Mas Orlando Boyer tinha dado a vida pela causa dele, e ele queria lá saber de jogo de boliche. A esposa de Orlando Boyer morreu. E ele ligou para a Convenção Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e prontamente a Convenção das Assembleias de Deus mandou dinheiro para providenciar o velório, para providenciar o caixão. E a esposa de Orlando Boyer então foi colocada no caixão e foi para fazer o velório, e passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E a funerária ligou e falou: escuta, não vem ninguém fazer o enterro dessa senhora aqui não. O corpo dela está aqui depois de 4, 5, 6 dias. E eles foram procurar o que tinha acontecido. Onde é que está o marido? Onde é que está Orlando Boyer? Irmãos, com o dinheiro do funeral, ele comprou uma passagem de volta ao Brasil. E quando foram pensar, ele estava em Pindamonhangaba ensinando a palavra de Deus. E ali na reunião,
da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, alguns levantaram e criticaram e falaram: como que pode a pessoa fazer isso com a própria esposa? Mas um irmão levantou e falou: irmãos, nós não podemos condenar o homem, porque essa é a causa dele, ele abraçou a causa, isso aqui é o ideal de vida dele, nós não podemos criticar. E hoje, todo missionário que sai dos Estados Unidos, a história de Orlando Boyer é contado como exemplo de homem que amou a Cristo e que se deu pela causa do nosso Senhor Jesus. No dia 13 de agosto de 1727, o Espírito Santo veio sobre uma igreja pequena da Morávia, os moravianos, os morávios. E a palavra de Deus, a história, conta-nos a história, que todos os membros dessa pequena igreja ficaram inflamados pela causa de Cristo. Ficaram inflamados pelo ardor missionário. Ficaram inflamados pelo Cordeiro de Deus. E conta-nos a história que eles começaram uma corrente de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, durante 100 anos. Eles continuaram a oração. Eles fizeram um mapa no chão, e os jovens, doidos pela causa missionária, inflamados de amor pela causa missionária, dobravam os joelhos e choravam e oravam, pedindo a Deus que os enviasse para o campo missionário. A história dos moravianos é belíssima. E os morávios, eles tinham um lema. E o lema deles era obediência ao Cordeiro Jesus, servir ao Cordeiro Jesus. Esse era o lema dos moravianos. E eles também tinham um símbolo. E o símbolo deles era o Cordeiro carregando a cruz. Este era o símbolo dos moravianos. E esse símbolo do Cordeiro carregando a cruz espalhou pela face da terra. Inclusive no Brasil, os morávios chegaram. Na Bahia, no Rio de Janeiro. Temos testemunhos que aquela geração, aqueles jovens, inflamados pela causa de Cristo, mudou o mundo para sempre. Os morávios foram a igreja, porque eles eram a igreja que mais enviaram missionários na história. Enviaram mais de 3.600 missionários. Somando todas as denominações brasileiras, todas as agências missionárias brasileiras, talvez enviamos aí 3.000 missionários. Uma igreja sozinha enviou 3.600 missionários para toda a face da terra. E eles oravam. E eles não mediam esforços. Nós temos aqui um ditado popular que diz o seguinte: não importa quem morreu, eu quero chorar. Os morávios tinham mais ou menos o mesmo ditado. Não importa a distância, eu quero obedecer. Não importa a distância, eu quero obedecer. E os morávios então saíram pelo mundo todo. E conta-nos a história que no final do ápice desse movimento, que durou 100 anos, no final desse movimento, eles tinham um líder, Nicholas von Zinzendorf, era o líder deles. Conta-nos a história que Zinzendorf, que era um conde, que usou a sua influência, usou o seu dinheiro, para potencializar a obra missionária ao redor do mundo. Esse Zinzendorf, ele saiu para visitar alguns missionários, porque não tinha mais dinheiro, acabou o dinheiro dele todo, não tinha mais jovens na igreja, todos os jovens já tinham sido enviados pelos campos do mundo.
E ele chegou para visitar alguns missionários, e ele encontrou esses missionários. E quando ele encontrou esses missionários na conversa com eles, ele encontrou 2 homens lá do Alasca. Eles eram habitantes lá do Alasca. E aí esses 2 homens falaram para ele: olha, nós queremos também Jesus. E o conde voltou para eles e falou: olha, nós não temos mais dinheiro, não temos mais jovem, não temos mais casal de missionário. Nós já enviamos todos já foram enviados, não temos mais ninguém. E eles falaram: nós queremos também Jesus. E o conde então foi embora para a casa dele, e ele ficou com aquilo na sua mente: nós queremos Jesus, nós também queremos Jesus. E ele foi dormir, e à noite Jesus apareceu no sonho. É bom você sonhar com Jesus. Jesus apareceu no sonho para o conde e falou: nós temos um missionário, ele está aqui no nosso meio, ele é o oleiro, esse oleiro é o missionário, envie ele. E o conde então acordou no outro dia, prontamente chegou, mandou chamar o oleiro então veio à presença do conde, e o conde contou: à noite eu tive um sonho, e Jesus me apareceu no sonho, e falou que nós temos um missionário para enviar lá para os esquimós, que moram lá no Alasca, e você é esse missionário. Agora, antes que você me responda, eu quero falar 3 coisas para você. Nós não temos mais ninguém. Todos os nossos jovens já foram enviados. Todos os nossos casais já foram enviados. Se você for, você vai sozinho. Segundo ponto, nós não temos mais dinheiro. Acabou todo o nosso dinheiro. Já enviamos todas as pessoas para o mundo. Se você for, você vai sem sustento. Você tem que aprender a levantar o seu sustento pelo caminho. Terceiro, ninguém aqui tem a mínima ideia onde é esse tal Alasca. Se você for, você vai com o compromisso de talvez nunca mais voltar. Que chamado missionário esse, hein? Aquele oleiro olhou para o conde e falou: eu tenho que pensar. Eu preciso de 2 minutos para pensar. O oleiro abaixou a cabeça, orou, levantou a cabeça e falou: se o Senhor me conseguir um par de sandálias usado, amanhã de manhã eu sairei. Se o Senhor me conseguir um par de sandálias usado, amanhã de manhã eu sairei. O conde prontamente correu na sua casa, pegou o par de sandálias e entregou para ele. Está aqui o par de sandálias que você pediu. O texto não diz, mas eu creio que aquele oleiro estava descalço, nem sandálias tinha. E o conde falou: vá para a sua casa, amanhã eu converso com você. Como você vai ser missionário? A viagem, como que vai ser? E aquele oleiro então foi. E no outro dia de manhã, bem cedo, o conde chegou na casa dele, bateu na porta, ninguém saía. Bateu na porta, ninguém saía. E a vizinha veio e falou: conde, o senhor chegou tarde demais. Logo pela madrugada, o oleiro me entregou todos os bens dele e falou: eu tenho uma obra urgente para fazer que não pode esperar. E ele já foi. Eu tenho uma obra urgente para fazer e ele já foi. Mas o melhor de tudo é o seguinte: nunca mais soubemos nada desse oleiro, nem o nome dele nós sabemos, mas nós sabemos o resultado de uma mão, de uma vida entregue nas mãos de Deus, com o coração em chamas pela obra de Deus. Esse oleiro que exigiu de Jesus, que exigiu do conde apenas um par de sandálias usado, nós sabemos hoje o resultado do seu trabalho. Mais de 50% de todo
todos os esquimós da face da terra falam de Jesus. Mais de 50% de todos os esquimós da face da terra confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aleluia! Jovem, meu irmão, minha irmã, esse é o desafio que eu quero deixar para você nessa noite. Se você quer marcar diferença na sua geração, abrace uma causa. Se você quer marcar diferença na sua geração, saiba que na sua caminhada com Deus, algum momento vai ter um sacrifício. Se você quer marcar diferença na sua geração, viva no calcanhar dos nossos heróis da fé. Esse é o propósito de Jesus para você nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar por vocês nessa noite. Eu quero orar, colocar diante de Deus a nossa vida, para que jovens como vocês possam sair daqui inflamados pela causa de Cristo. Aí Romanos capítulo 15, se eu não me engano, versículo 17, se não me engano 15, 17, quando Paulo fala: esforçando-me por pregar o evangelho aonde Cristo não for anunciado. Não é só ultrapassar fronteiras, barreiras, não. É onde Cristo não foi anunciado. Se Cristo não foi anunciado na esquina da sua casa, prega lá na esquina da sua casa. Se Cristo não foi anunciado lá onde vai no seu lazer, prega lá no seu lazer. Se Cristo não foi anunciado lá na sua cidade, onde você vai de vez em quando para passar férias, prega lá. A urgência não é só atravessar fronteiras, é onde Cristo não foi anunciado. E em potencialmente falando, todos aqui, eu e você, somos missionários, potencialmente falando. Todos nós. Eu quero desafiar você, aquele ou aquela que quer abraçar a causa de Cristo, o ideal de Jesus, que quer mudar de propósito de vida. Você fica em pé aí, aonde você está. Não precisa vir aqui agora não, fica em pé, aonde você está.